Olá, vamos dar sequência aqui no nosso tabuleiro do grande jogo da vida, Mahalila. Hoje nós vamos falar de duas casas, as casas de número 41 e 42. As duas casas que a gente vai falar hoje, elas terminam, com aquele termo, aquela palavrinha sânscrita que é loka, tá? A gente já falou sobre isso, a gente já falou que ao longo do tabuleiro do Mahalila a gente encontra 20 casas, tá? Que terminam com essa designação de loka, que é plano, reino. E a casa de número 41, Janaloka, é a oitava casa, desde da casa de número 1 do Mahalila, é a oitava casa que aparece com esse termo, tá bom? E a gente vai falar também de outro loka, outro plano, tá? Que é Agni Loka, que é o plano do fogo. Agni é fogo. Vamos lá, então. Jana Loka. Jana é um plano humano, tá? Ela tá no topo da escada que começa, que vem a base da escada da casa de número 27, que é o espírito de serviço, tá? Se você quiser ver, dá uma voltadinha lá no vídeo que fala da casa de número 27. Então, vamos ver aqui no tabuleiro, ó. Casa de número 27, que é a casa da espírito de serviço, tá? E se a gente cai na casa 27, a gente chega aqui na casa de número 41, tá? Que é Janaloka, o plano humano que a gente está falando hoje, tá? Então, a gente tem, além da possibilidade de chegar nessa casa, tirando um número certo, quando a gente joga o dado, a gente cair na casa 41, a gente pode chegar também nesse Janaloka através da casa 27. Se a gente cai na casa 27, a gente vai imediatamente para a casa de número 41, tá? Essa casa do plano humano, esse loka, esse plano, ele é um dos planos mais elevados, segundo a tradição hindu, tá? É um plano muito elevado de consciência. Aqui só chegam pessoas, seres já libertos, digamos assim, seres que têm já uma realização espiritual avançada, tá? Então a gente pode chegar através do espírito de serviço, que é a doação pelo fazer, Quem ficou curioso, dá uma voltadinha lá para ver o vídeo onde eu falo dessa casa de número 27, que é o espírito de serviço. E essa casa leva também a esse plano humano, a esse lugar aí, onde nós experimentamos aí uma bem-aventurança, de estar num lugar já com uma realização espiritual mais elevada, tá? Então são grandes sábios que habitam este plano espiritual, tá? E depois do número de 41, a gente tem Agni Loka, que é o lugar do fogo, O fogo é sempre relacionado com o espiritual. Se a gente pensa em fogo, a gente pensa em transmutação. Então, fogo é um elemento que transmuta, transforma, Então, vamos pensar aqui, nesse fogo. O fogo, ele queima, ele arde, ele faz arder. Então, muitas vezes a gente usa termos como a chama da paixão, ou a chama, da fé, que não podemos nunca deixar que se apague,
né? O que significa isso? Isso é o poder mesmo do fogo, que é essa chama que vai dar um brilho e vai realmente fazer com que a gente vá se transformando, assim como o fogo molda o vidro, ele vai moldando também dessa forma o espírito, tá? Então o fogo é um elemento totalmente ligado à questão, à transformação espiritual, tá? Transformação no sentido de evolução, né? Que é o lugar que a gente estava na casa de 41, Jana Loca, é um lugar de realização espiritual, um plano elevado de consciência, né? E a casa de número 42 é o fogo, tá? Então, uma coisa tem totalmente relação com a outra, certo? Sobre os locas, né? A gente já tinha falado que durante o jogo do Mahalila, o tabuleiro do Mahalila, ele tem 20 casas que terminam com essa designação de loca, sendo que Jana Loca é a 8ª casa do Mahalila que aparece com essa designação de loca, e Agni Loca é a 9ª casa do Mahalila que aparece com essa designação, tá bom? E hoje, como proposta de atividade, eu vou trazer para vocês uma prática maravilhosa de purificação, exercício para os olhos através do fogo, através da chama de uma vela. Então, fiquem ligados aí até o fim do vídeo para você não perder esse exercício super legal, tá? Mas vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre esses 2 locas, né, das casas de número 41 e número 42. A casa de número 41, né, que a gente chega nessa casa ou através da escada que vem lá da casa de número 27, do espírito de serviço, ou chegando naturalmente, sem necessariamente chegar na casa de número 27, né? Então, vamos relembrar um pouquinho desse espírito de serviço, tá? É quando a gente deixa de viver somente pensando em nós mesmos, tá? É quando a gente vai percebendo que a vida, né, ela é feita não só da nossa existência, mas de várias existências, e que nós estamos aqui todos para cooperar uns com os outros nessa evolução, certo? Eu acho muito linda uma frase de um mestre contemporâneo chamado Ram Dass, que ele fala, né? Nós estamos apenas levando, conduzindo, ajudando uns aos outros a voltarem para casa, né? Que é a pátria espiritual. Então eu fiz questão de voltar na casa 27, porque com um sentimento, atitude, pensamento egóico, pensando sempre apenas em nós mesmos, não é possível acessar Jana Loca. É o plano humano, mas é um plano onde não é qualquer humano chega, né? Aqui chega aquele ser humano que sabe, né, que ele não é humano sozinho, ele pertence a uma humanidade e ele tem esse senso de humanidade, certo? Jana Loca é então esse plano. E
número 42, Agni Loka, é onde a gente trata do fogo, tá? Então não é à toa que quando a gente vai orar, meditar, a gente quer acender, né? Acender incenso, acender vela, né? Para ter efetivamente, né, materializar essa intenção, né, da gente estar se forjando através da espiritualidade, né, o fogo da espiritualidade, para sermos pessoas melhores, né, mais evoluídas mesmo, em todos os sentidos, tá? Então é isso que é o grande jogo da vida. Mahalila se trata disso, né? Se trata do encarne para a gente ir evoluindo, né? Até o nosso desencarne. Então, o fogo ele serve como um elo de ligação entre nós e a consciência cósmica, tá? Eu vou pausar o vídeo e vou retomar já com o nosso exercício. Já peguem uma vela, um palitinho de fósforo e vamos fazer uma atividade muito legal. A proposta hoje é a gente trabalhar com o fogo, tá? E eu vou trazer aqui para vocês uma técnica de yoga muito bacana, que é chamada de Trataka Kriya. Kriya é uma ação, aqui no caso de purificação, tá? E Trataka é o olhar fixo e atento. O que eu vou apresentar aqui hoje, com a chama do fogo, da vela, do fósforo, o que seja, é só uma parte dessas práticas de Trataka, tá? Existem ginásticas que são feitas, né? O simples fato, de você olhar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para a ponta do nariz, tudo isso é Trataka. Tudo isso estimula e exercita os nervos ópticos, né? E os músculos dos olhos, tá bom? Mas o que a gente vai fazer hoje é um exercício que trabalha com o elemento fogo. Esse exercício trabalha com a nossa força de vontade, a nossa intuição, e ele é uma prática que beneficia a meditação. Pode até ser feito como uma preparação, tá? Para meditação. Então, como que a gente pode fazer? Você pode ter uma vela ou simplesmente apenas um palito de fósforo, um isqueiro, se você preferir, tá? Eu vou usar uma vela. Aqui, vou acender minha velinha. E aí, como que a gente vai fazer? Tá? Eu vou ficar segurando aqui a vela, mas óbvio que você vai deixar a vela apoiada em algum lugar. É que eu quero que a vela apareça aqui no vídeo e eu não tive tempo de ficar pensando em pedestal, enfim, bora! Como que é essa prática? Vou até tirar os óculos para poder praticar. Nós olhamos fixamente para a chama da vela, sem piscar, até os nossos olhos lacrimejarem. Aí quando pisca, aí você fecha os olhos, busca a imagem da chama da vela na sua mente. E isso, ela fica registrada aqui na sua visão. Isso funciona como uma meditação. E depois você retoma. A ideia é não piscar. É um pouco incômodo. A gente acaba piscando. Depois a gente busca
a imagem da chama da vela, com os olhos fechados aqui no ponto entre as sobrancelhas. E isso vai purificando a nossa visão. É um exercício fantástico. Então, estão convidados a praticar essa técnica de Trataka-Kriya, que a gente pode chamar de yoga para os olhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Conta para mim, comenta, compartilha. Gratidão, namastê e até o próximo vídeo.